Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso formato de palestras, mini palestras, né, digital, esses nossos encontros digitais. Nesse momento que ainda a nossa casa se encontra fechada para o atendimento presencial, em função ainda da pandemia. Mas não é por isso que nós vamos deixar de escutar um pouquinho as palavras de Jesus Cristo, né? Estudo esse feito através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Meu nome é Rita e eu faço parte, então, do grupo de palestrantes da Casa de São Francisco de Assis. E é um prazer estar aqui, mesmo que dessa forma digital, conversando sobre temas que fazem tanta falta no nosso dia a dia, que são questões que há 2000 anos já há mais Jesus nos falou, mas que nós ainda precisamos debater, estudar para tentar amolecer um pouquinho o nosso coração e entender o que verdadeiramente Cristo veio nos dizer. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Honrai Pai e Mãe. Mas antes convido todos vocês a fazerem uma breve reflexão, uma oração, pedindo a bênção e a proteção para esse trabalho. Então vamos respirar de forma bem profunda. Os que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, respirando de forma tranquila, assim como se nós estivéssemos lá naquele auditório que nos recebe de uma forma tão amorosa. Assim, sintonizamos então os mentores da casa, os mentores deste trabalho de palestra e pedimos a permissão para dar início a esse formato digital de mini palestras. Pai, nos acompanha, nos abençoa, que todas as pessoas que estiverem ligadas, ouvindo essas palavras, que sejam abençoadas com a tua presença, com o teu amor dentro dos seus lares, aos seus familiares, sejam levadas energias salutares de amor, de harmonia, de otimismo e de fé, e que assim seja. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 14, Honrai Pai e Mãe. Vamos ver então o que Kardec nos esclarece sobre essa passagem que Jesus nos deixou aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 19. Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. E também tem outra passagem que diz: honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Bom, gente, piedade filial. Vou ler um pedacinho aqui sobre o que Kardec colocou para nós. O mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que o amor que se deve ter pelos pais se junte ao respeito, à atenção, à obediência e à paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. Bom, está aqui, né, uma pinceladinha sobre o que foi falado neste capítulo. É um capítulo que, como todos os outros, eu convido vocês que se aprofundem um pouquinho neste estudo, né? Aqui a gente tem um formato muito restrito para conversar, mas é bem interessante que a gente leia e entenda um pouquinho mais sobre esse capítulo. O que acontece, né? Nós que temos já esse entendimento da vida do espírito, né? A família é a célula inicial
e é a bênção da porta de entrada para o espírito retornar à matéria. Essa oportunidade bendita de evolução e de progresso espiritual. Porque se nós não reencarnarmos e não tivermos de novo a experiência, o contato com os afetos e desafetos, né, que nós já temos durante toda essa nossa existência de idas e vindas na matéria, nós não temos aí como saber se realmente a gente aprendeu as lições. Então, o que acontece é que quando nos reunimos numa família, nós temos ali aqueles irmãos, né, que estão em função, que vão nos auxiliar nessa tarefa de progresso, através do convívio, através de uma família formada, então, na matéria, porque nós não conseguimos, então, desvincular dos laços do sangue, né? É muito difícil. Quando temos um casamento, por exemplo, né, não somos obrigados, entre aspas, a conviver. Se a coisa não está boa, a gente termina esse laço, né? E não tem algo mais forte que nos una. A sabedoria e a misericórdia divina nos providencia, então, esse laço da matéria, nos traz então a um berço de uma família na matéria, para que ali aqueles laços de sangue sejam mais difíceis de serem rompidos, apesar das dificuldades de convívio, né? Nós nunca vamos deixar de ter aquele irmão. Podemos até não conviver tanto com o irmão, com o pai, com a mãe, pelas dificuldades, mas nós somos irmãos, somos pais, somos filhos, pertencemos àquela família. E é aí que está o maior desafio, né? Hoje se fala muito que as famílias estão, né, que está se perdendo esta célula, que hoje as uniões são muito desfeitas e as pessoas não têm mais este vínculo tão forte. Mas nós precisamos repensar nisso como a nossa primeira escola e a mais importante. O que Jesus quis nos dizer sobre piedade filial é que essas pessoas que tiveram, então, que nos permitiram retornar à matéria, só por isso elas já merecem a nossa gratidão eterna. Porque nos permitiram a oportunidade de reencarnar para evoluirmos. E a gente passa, segundo contam para nós os bons espíritos, né, os espíritos amigos, que nós pedimos sim essa oportunidade e que essa oportunidade bendita de reencarnar não é uma coisa assim tão fácil, que todo mundo consegue com facilidade. E é aí que está então essa nossa gratidão eterna por esses seres que nos permitiram vir através deles, nos gerando um corpo da matéria, para que nós possamos então voltar a essa vida na matéria, tendo essa experiência de progresso. Mas aí a gente começa a entrar naquelas questões, né? Bom, eu tive a oportunidade de ter um pai, uma mãe, mas não foram assim tão bons para mim. Como que eu tenho que honrar, como que eu tenho que amar, como que eu tenho que... A lei da caridade nos diz que temos que ser caridosos com o próximo, e muito mais ainda com aqueles que nos receberam num seio familiar, pai e mãe. É lógico que ali nós vamos encontrar então muitas vezes desafetos do nosso passado, e inconscientemente temos uma relação que nem sempre é tão amorosa e nem sempre é como a gente desejaria que um pai e uma mãe fossem. Mas aqui está muito claro que nós precisamos fazer a nossa parte como filhos. Deixar o julgamento e
e o que eles fizeram, deixaram de fazer, a colheita dos nossos pais está sendo, vai ser feita de qualquer forma, entendeu? De qualquer forma, o que foi plantado por eles, o que eles fizeram, eles vão ter que prestar contas com Deus. Isso é com Deus e eles, não é conosco. Nós não podemos ser os juízes, nós não podemos julgar os nossos pais, porque nós não temos ainda todo o entendimento de toda a situação. E mesmo que ainda tivéssemos, ainda assim, não é uma função nossa, é uma função de Deus. A nossa função está assim bem clara, é amar, e se não pudermos amar de todo o coração, mas nós temos que sempre auxiliar aqueles que nos deram essa oportunidade divina, com a piedade filial, cuidando, providenciando que esses seres que nos trouxeram ao mundo recebam os cuidados, a atenção e o carinho de um filho. É lógico, né, gente, que nós sabemos que as famílias não são perfeitas, né? Que bom seria se tudo fosse como a gente gostaria, né? Nós temos sim pessoas que nos criam com certas limitações, com dificuldades, mas é aí que está o merecimento, né, de nós conseguirmos fazer a nossa parte, né? Queremos então seguir Jesus, queremos então estudar o Evangelho, e ali está bem claro: não julgue seu pai e sua mãe, passe por cima disso e faça a sua parte, seja um bom filho, cuide deles. Na velhice, então, quando eles já estão sem condições, quem vai cuidar de um pai, de uma mãe? Mesmo que eles não tenham sido aquilo que a gente gostaria de ser. Mas olha a bênção, né, de estarmos aqui reencarnados, termos recebido essa oportunidade de estarmos aqui para aprender. E é com eles que nós vamos aprender. É com certeza vencendo essas nossas limitações, em primeiro lugar vencendo esse nosso ímpeto de sermos os juízes, de julgar com severidade. Ah, mas não me deu amor, mas me criou cheio de bloqueios, eu queria tanto um pai presente, uma mãe presente, isso e aquilo. Nós temos esse ímpeto de sermos excelentes julgadores, né? Infelizmente, nós não julgamos os nossos atos com esta mesma proporção que nós julgamos e com essa facilidade que nós julgamos os outros. Então, a primeira lição que nós temos que aprender é deixar de lado o julgamento. Não nos cabe julgar se foram corretos, se não foram, se poderiam ter dado mais ou não deram porque não quiseram. Não importa, não está na nossa questão julgá-los. Está na nossa questão, na nossa obrigação de filhos, fazer o que tem que ser feito como um filho faz a um pai. Providenciar, cuidar, né? Tentar fazer com que eles na velhice tenham tudo o que necessitam, porque quando nós éramos crianças, de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, da melhor forma que puderam, eles nos providenciaram a vida, né? Nos proveram com o necessário, tanto que estamos aqui. Então fica aí esse lembrete: honrar pai e mãe. Esse ensinamento do capítulo 14 é para que a gente reflita um pouquinho mais nas nossas questões familiares, que a gente examine com um pouco mais de um olhar mais amoroso, mais abrangente sobre a ótica de que Jesus veio nos ensinar. Se estamos querendo então caminhar neste sentido de sermos pessoas melhores, vamos dar uma atenção a essas nossas relações familiares, porque é aí que está a grande bênção, a grande dádiva
de nós sermos um pouquinho melhor a cada dia. As oportunidades estão aí. Não vamos nos apegar nesta sensação que temos de julgar e esquecer de fazer a nossa tarefa. A tarefa é sermos piedosos, sim, sermos amorosos, sim, desculparmos, perdoarmos, como nós gostaríamos que os outros nos desculpassem e perdoassem. Muito obrigada, que possa ter sido uma pinceladinha das palavras do Mestre Jesus no nosso dia a dia e que isso leve a cada um de nós a nos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Sigam lá as nossas palestras, deem uma olhada no Evangelho, chamem Jesus ao convívio diário através da oração, através da sintonia dos bons espíritos. E a gente sabe que tudo que nós pedimos em oração, pedirmos de forma correta, né? Fé, confiança, esclarecimento, entendimento, nós vamos ser sempre atendidos. Fiquem com Deus. Muito obrigada e que assim seja.